Todas as graças vêm pelas mãos de Nosso Senhor, amém? Nossa Senhora é a nossa mãe. Eu convido você a abrir o Salmo 36. Salmo 36. Salmo 36, versículo 1 ao 11. Vamos orar a palavra de Deus então. Todos acharam? Sim? Então vamos proclamar a palavra de Deus, orando. A certeza da felicidade dos justos. Todos, não te irrites por causa dos que agem mal, nem te invejes os que praticam a iniquidade, pois logo eles serão ceifados como a erva dos campos, e como a erva verde murcharão. Espera no Senhor e faze o bem, habitarás a terra em plena segurança. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele, e Ele agirá. Como a luz fará brilhar a tua justiça, e como o sol do meio-dia o teu direito. Em silêncio, abandona-te ao Senhor, põe tua esperança nele. Não invejes o que prospera em suas empresas, e leva a bom termos seus maus desígnios. Guarda-te da ira, depõe o furor, não te exaspere, que te será um mal, porque aos maus serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco e não existirá o ímpio, se olhares o seu lugar, não o acharás. Quanto aos mansos, possuirão a terra, e nela gozarão de imensa paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Versículo 7. Repita comigo. Em silêncio, abandona-te ao Senhor, põe tua esperança nele. Não te invejes o que prospera em suas empresas, e leva a bom termo os seus maus desígnios. Fecha seus olhos por um instante agora, e deixa a palavra de Deus frutificar no teu coração. Eu vou meditando algumas passagens, e você vai deixando a palavra fluir em você, na tua vida. Põe tuas delícias no Senhor. Ponha as tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração, e Ele atenderá. E você vai orar em espírito, bem baixinho. Eu sei que no seu coração você tem muito anseio, muitos desejos, e o Senhor quer que você o abandona, entrega tudo para Ele agora. Em silêncio, abandona-te ao Senhor. Essa é a nossa atitude de fé, de abandonar mesmo nos braços do Senhor. Esteja o que você esteja passando, abandona-te. Não resista à graça de Deus. Eu me entrego a Ti, Senhor, me abandono. Eu me entrego inteiramente ao Senhor. Tudo que sou, tudo que tenho, meu passado, o meu presente, o meu futuro, eu me abandono em Ti, Senhor. Eu me entrego a Ti, Senhor. O Senhor coloca no meu coração que muitas vezes nós gostaríamos que as coisas acontecessem de imediato, que a nossa oração já fosse ouvida, mas a palavra de Deus fala: espera no Senhor,
Continue orando, irmão. O nosso desafio, a nossa atitude é de oração, é de orarmos. O resultado é com Deus, mas você tem que orar. Ora e abandona-te no Senhor. O resultado, a graça é com Ele. Eu convido a você agora a fazer um louvor a Deus, ser grato a Deus. Agradeça a Deus pela tua família, a tua casa, os teus negócios, os teus filhos. Fala, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu tenho uma família. Obrigado pelos meus pais, meus irmãos. Eu te louvo e agradeço, Senhor, pela graça de me abandonar em Ti, pela decisão, meu Deus, de vir ao Teu encontro, de buscar em oração, de estarem reunidos como irmãos, como em comunidade, em oração, Senhor. Como é bom, Senhor, estarmos unidos na Tua presença, Senhor. Nós te louvamos, te glorificamos, Senhor. Muito obrigado. Obrigada. Glórias e louvores a Ti, Glórias, Senhor. louvores a Amém, Ti. Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Boa noite. Então, nós estamos iniciando, com a graça de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, um mês inteiro nesse mês de fevereiro, um mês de cura interior no grupo de oração. E hoje viemos falar especialmente sobre o processo de cura interior. Por que falar sobre o processo de cura interior hoje? Para que, através dos nossos atos, as nossas atitudes, durante toda a semana, nós vamos entendendo que processo é esse, o que eu posso e preciso fazer para que essa cura chegue, e assim poder absorver todos os momentos de cura que teremos e levar para a nossa vida inteira. Por isso que nós temos que entender primeiro qual o processo, por onde que eu preciso passar. Nós vivemos um mundo de coisas rápidas. A maioria de nós buscamos saídas rápidas e cômodas para os nossos problemas. É assim mesmo, quando a gente vê, nós queremos sempre aquilo que é mais rápido em nós e mais cômodo, que nos faz sofrer menos. E achamos que as nossas tribulações interiores, as nossas dores, as nossas feridas da alma, também são resolvidas e curadas, às vezes, na mesma rapidez da internet. E não é assim. Além da rapidez na resolução dos problemas, ainda optamos pela lei do menor esforço. Nós queremos sempre subir pelo elevador, não queremos subir os degraus. E na cura interior, é preciso subir os degraus. Na nossa conversão, é preciso escolher os degraus. Na nossa vida, toda resolução rápida traz para nós problemas a longo prazo. Precisamos aprender isso. Às vezes a pessoa está devendo, vou lá no agiota, pego. Você vai causar um problema muito maior para você e a longo prazo. Nós precisamos entender que as coisas na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, ela gasta um tempo para ser resolvida. A trilha da cura não passa por esses caminhos imediatistas que são mascarados pela artificialidade. Nós somos um povo conduzido à artificialidade. Olha-se nos meios de comunicação, olha-se nesses WhatsApp, nas fotos do WhatsApp, nas fotos do Face, nas fotos do Instagram. Não se vê tristeza. São fotos bonitas, e as pessoas sorrindo, e nas praias, e no exterior, e não sei mais onde, só um lugar bonito. Dificilmente se põe uma pessoa ralando, trabalhando, só se coloca as festas. E a gente olha aquilo e fala, nossa, fulano está bem, hein? Nossa, fulano está passeando, fulano está bem. Gente, essas máscaras, essas superficialidades, a cura interior não passa por elas. A cura interior é muito além das fotos mentirosas que se colocam nos meios de comunicação.
É muito além das fotos exteriorizadas que se colocam no Instagram. Que a pessoa parece sorrindo numa festa maior do mundo, mas a alma está um trapo. O coração está ferido. A família está destruída. A cura interior é muito além daquilo que nós podemos ver. Precisamos exercitar na cura interior a graça do esforço e a espera. Nada é imediato como um toque de mágica. E a primeira gota da cura interior no nosso coração é a sinceridade e a verdade. Muitas vezes mentimos para nós mesmos, fazemos de conta que somos espirituais demais, que algo como uma fragilidade, um pecado, uma fraqueza não me atinge. Sou espiritual demais. Isto é uma mentira. Nós somos seres humanos frágeis. Cada um de nós temos as nossas concupiscências, as nossas fraquezas, as lutas diárias que precisamos lutar. Então no processo, a primeira coisa, a primeira gota a acontecer é justamente a sinceridade e a verdade. Sincero comigo mesma. Se eu sou sincera comigo mesma, eu sou no ambiente. Se eu sou verdadeira comigo mesma, eu sou no ambiente que eu estou. Muitas vezes mascaramos. Isso não me faz sofrer. Eu não tenho sofrimento nenhum com isso. E é uma mentira. Sofre sim. Então é preciso aceitar. Senhor, eu sofro ainda com isso. Me faz ainda sofrer. Sou apegado nessas coisas. Sou apegado nessa situação. Esta é minha verdade. Isto acontece comigo. A partir desta sinceridade e verdade, começa o nosso processo de cura interior. Porque se você não precisa, não tem cura. Você não precisa. Deus sabe que precisamos, mas precisa partir da minha vontade, da minha sinceridade e da minha verdade, de me colocar humilde na presença do Senhor e falar: eu realmente tenho essa dependência, eu tenho essa fraqueza, é um sofrimento na minha carne, e eu estou aqui com a minha verdade pedindo ao Senhor que cura-me. Esse é o primeiro processo. Sem ele não há cura interior. Precisamos admitir nossas fraquezas. Percebemos sinais de necessidade de cura quando nos descobrimos inseguros diante da vida. As pessoas que mais necessitam de curas são aquelas inseguras. São as que procuram elogio o tempo inteiro de alguém, mesmo que esses elogios sejam falsos e mentirosos. É sinal de que a nossa alma não vai bem. É sinal de que algo precisa ser reconstruído e curado. E precisa ser trazido à verdade. Essa necessidade de que alguém me elogie. Essa necessidade de que alguém fale bem de mim. E uma necessidade que todos gostem de você. Que todos gostem de mim. Gente, nós nunca seremos queridos por todos. Nem Jesus foi. Devemos nos conformar num processo de cura se alguém não vai com a nossa cara. E não precisa fazer escândalo por isso. Mas quanto mais nós precisamos de cura, mais nós mascaramos. Fazemos de conta que somos bonzinhos em tudo. Não queremos ofender ninguém para que todos gostem de nós. E vamos escondendo a nossa verdade. Não há sinceridade. E passamos a ser pessoas inseguras. E a insegurança faz das pessoas fofoqueiras, controladoras dos outros e das situações. Tudo ela quer controlar, não pode sair da mão dela. Tem homens e mulheres que querem controlar sua família, os filhos, escolher tudo, não sou eu, porque ela quer controlar as coisas, para tudo entrar nas mãos dela, conforme ela acha que vai dar certo. Quanto mais controladora, mais sinal de que precisa ser curado. Isto é medo, insegurança. Quanto mais nós entregamos a Deus, mais nós confiamos que Ele pode, que Ele faz. Eu estou falando para vocês que não são coisas fáceis.
mas que fazem parte do processo. Eu entender essa verdade, ver os sinais de uma pessoa doente, isolada, de a autoestima baixa, pessoas que buscam elogios. Isso tudo é sinal de que no meu coração existe uma situação de doença interior. E quando nós doentes, eu nem vou falar essa pessoa, estas pessoas, eu me incluo a vocês. E quando nós temos essas atitudes inseguras, de querer controlar as situações e os outros, e que passamos a ser inseguros, fofoqueiros, controladores, falamos mal das pessoas, querendo justificar o meu erro, eu falo mal de alguém, querendo me aliviar de uma situação, eu coloco o outro como culpado, e se coloca sempre de vítima e coitado. Toda pessoa que se coloca como vítima nas situações de coitado, coitada, são sinais visíveis de que precisamos urgentemente de cura interior. E o pior, estas pessoas doentes atraem outros, e atrai, na verdade, a companhia de outros, da mesma forma doente, para fazer aquele grupinho de fofoqueiros, aquele grupinho de, entre aspas, humildes, porque se fazem de vítimas. Ah, fizeram isso comigo, logo você acha alguém para se agregar. Fizeram comigo também. Veja que injustiça. Gente, tudo isso é sinal de doença. Logo acha adeptos, porque nesta união de adeptos encontra força para suas próprias fraquezas. Nem digo forças porque elas não existem, mas encontrem justificativas para os seus próprios atos. Justificativas para as próprias fraquezas. Quando nós temos um coração curado, essas atitudes de fazer-se de vítima não nos atinge. Logo a gente fala, ih, meu irmão, deixa isso para lá. A pessoa não estava de boa naquele dia, com certeza. Aconteceu alguma coisa, larga a mão disso. Aí a gente não encontra esses adeptos vitimistas, que se dizem humildes. Humildade não é de fazer de coitado. Ah, coitadinho de mim, judiar de mim, falar de mim, me expulsar de lá, me tirar de cá. E começa a fazer aquele papel de vítima. Isso é coração doente. Humildade é reconhecer quem eu sou. O que Deus pode fazer em mim e através de mim. Isto é humildade. Quem sou eu? Se hoje, por exemplo, neste momento que nós estamos falando aqui agora, que eu estou falando que na verdade é uma formação, se terminou isso aqui, alguém vem, que é muito comum acontecer, e falar para mim, nossa Cíntia, como foi boa hoje essa formação, como foi bom para mim, caiu no meu coração, você falou, foi para mim. Muitas pessoas falam assim. E se eu falar assim, ah, meu irmão, que é isso? Ah, não fala assim não. Ah, não, isso, eu sou tão pequeno e tal. Não, gente, isso não é humildade. Isso é se fazer de coitado. Humildade, a pessoa chegou em você, te elogiou, meu irmão, graças a Deus. Fico muito feliz porque Deus pôde falar através de mim e caiu no seu coração. Graças a Deus por aquilo que Deus fez. Isso é humildade, porque se você traz para você, ah, meu irmão, não é tanto assim nada, você está trazendo o bem para você, e eu não sou nada. Isso não é humildade. Humildade é reconhecer, graças a Deus, Deus fez mesmo, porque Ele é muito bom. Porque Ele faz, e Ele é muito bom. Então nós não podemos confundir as coisas, achar que vitimismo, tristeza, inferioridade, querer ser elogiado, elogiada, ficar escondidinho num canto para que alguém te ache, te puxe pela camisa, te traga de volta. Nada disso é humildade. Isso é coração ferido, sinal de que nós precisamos de cura. E essas pessoas se tornam pessoas hipersensíveis, igualzinho uma casca de maçã. Se você encostar, nossa, me feriu, não fico lá mais. Nossa, mexeu comigo, não fico lá mais. Pessoa doente é muito difícil de se lidar. De todo jeito que você pega, faz uma mancha. De todo jeito que você fala, faz uma dor, causa uma ferida. Coração curado, gente, é igual laranja. Sacode o pé, joga no chão, enche o saco, joga nas costas, descasca, aperta, chupa, vire como bagaço. Coração curado.
Mas quem não tem o coração curado é aquela frutinha que você pega, nossa, se não pôr no saquinho, vai ferir, não vai ficar. E depois chega a chamar aqueles que já estão no processo de cura maior, graças a Deus, de insensíveis. Ah, não vou conversar com essa pessoa, não, ela é insensível, porque é resolvida. Mas ele não quer escutar quem é resolvido, ele quer escutar quem contribui com a sua carência, contribui com a sua doença. E isso é uma verdade que nós precisamos admitir. Se ela existe em mim, eu tenho que falar, Senhor, existe, e eu não quero mais isso na minha vida, eu sei que ela existe, eu estou reconhecendo, estou sendo verdadeiro, ajuda-me a sair dessa situação. Ajuda-me. Por isso então que quem tem o coração ferido está sempre tentando controlar os outros. A cura interior é um processo. Ninguém consegue de um dia para o outro. Exige esforço e perseverança. Então faz parte do processo. O que sem ela não existe cura interior? Verdade e sinceridade. Verdade e sinceridade, para vocês não esquecerem. Então, verdade e sinceridade é a primeira gota que precisa cair no meu coração. E ela exige esforço. Não tem como ser sem esforço e sem sacrifício. Não dá para ir com o elevador. É preciso subir os degraus. Sejam quantos sejam, mas nós precisamos subir no processo de cura interior. E o próximo? Perdão. Não existe cura interior sem perdão. A falta de perdão é o bloqueio para a cura. E o perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. Precisamos compreender bem o que é perdão. É preciso tirar a compreensão do perdão do campo das emoções, sobre as quais não temos controle, e levá-la ao campo da vontade. Porque a nossa vontade é dominada pela razão, pela inteligência. Então eu preciso tirar esse sentimentalismo do perdão lá das minhas emoções e trazê-lo para a minha vontade. E entender que desejo é diferente de vontade. Desejo sempre, gente, está ligado nas emoções. Alguma coisa incontrolável. E vontade está ligada na razão, na consciência, na inteligência. O perdão pode acontecer mesmo que eu deseje outra coisa. Entenderam? Às vezes, na hora do quente do negócio, da situação, a gente fica assim, se eu pegar essa pessoa hoje eu acabo com ela, hoje eu vou humilhar ela na frente de não sei quem, hoje eu vou jogar isso na cara, hoje eu vou fazer isso. Esse é o nosso desejo, que está ligado às emoções. Mas a vontade a gente disciplina e educa. Opa, meu desejo era de fazer tudo isso, mas a vontade, guiada pelo Espírito Santo, eu não posso, eu preciso perdoar, eu tenho que perdoar. Quando eu tiro do campo das emoções e coloco no campo do controle, que eu coloco no campo da vontade, onde eu consigo raciocinar, aí eu vou entendendo todo esse processo de perdão. Perdão, então, ele é racional, é uma decisão. É possível mesmo quando o desejo é contrário. O perdão é um ato de vontade. Perdoar não é deixar de sentir a raiva ou tristeza. Esse eu vou citar para vocês, que eu achei muito interessante, que o Padre Léo fala isso naquele livro, Gotas de Cura Interior. Quem puder comprar e ler é ótimo. Gotas de Cura Interior, do Padre Léo. Perdoar não é deixar de sentir raiva ou tristeza. Não é matar os sentimentos e as emoções, mas canalizá-las para o bem. Perdoar não é deixar de sentir. Perdoar é gotejar amor no coração. Porque às vezes nós pensamos assim, não, quando eu perdoar, ou então se eu estiver num caminho de perdão, eu não vou sentir nada. Eu vou olhar para a pessoa, eu vou querer dar um abraço nela e dar um beijo nela, e não sinto nada, nem lembro mais o que essa pessoa fez comigo. Gente, se nós não somos tristes com uma situação, se a gente não fica triste com aquilo que aconteceu conosco, se nós não entristecemos com alguém que fez alguma coisa para nós, então você não precisa perdoar. Não teve ressentimento, não teve mágoa, não teve angústia, não tem o que perdoar.
A gente só perdoa quando acende a luz da tristeza no coração da gente. A gente só perdoa quando você lembra daquela frase que alguém te falou e parece acender uma luz na sua cabeça. E traz uma dor no seu coração, uma tristeza, uma angústia. Alguma coisa de tristeza nos lembra ou nos traz. Então é a luz que eu preciso perdoar. A gente só perdoa quem nos ofendeu. Se não ofendeu, não precisa ter perdão. E o perdão, ele não é um sentimento interior que eu tenho e falo assim, eu vou perdoar lá no interior, mas eu fico caladinha, só eu que sei. O perdão, ele precisa ser verbalizado, exteriorizado. Eu não estou falando que você precisa verbalizar, exteriorizar para a pessoa que te ofendeu. É preciso ter um dom de discernimento aí. Porque a maioria das pessoas que nos ofenderam não sabem que nos ofenderam. É verdade ou não é? A maioria. Se você chegar nessa pessoa e falar assim, fulano, eu quero falar para você que eu estou te perdoando por aquele dia e tal dia. Ele olha para mim e fala, você ofendeu com aquilo? Ele nem sabe que eu fiquei ofendida. Então nem sempre nós podemos verbalizar para a pessoa. Às vezes a pessoa não está preparada, não quer ouvir, não quer ser perdoada. Às vezes a pessoa já morreu, mudou para muito longe. Tem alguma coisa que me impede. O ideal seria que nós pudéssemos conversar, como nós podemos fazer com o esposo e esposa, com os filhos, com a comunidade que nós estamos. Fulano, aquele dia você falou aquilo, eu senti mal, então eu fiquei ofendido, mas eu quero te falar que eu estou te perdoando. Isso para nós que estamos aqui, que é fácil, tudo bem, é ótimo, é o ideal, mas nem sempre isso é ideal. Às vezes o outro vai ofender com você, se você falar que ficou chateado com ele ou com ela. A pessoa vai ficar ofendida. E às vezes você vai sair mais ofendido também, porque vai falar para você, você é doido? E vai te falar um monte de coisa que a pessoa não entende. Então eu preciso ter um dom de discernimento. Eu preciso verbalizar, externalizar, é para mim mesma. Eu preciso falar em alto, voz alta e bom tom. Se não puder falar, escreva. Bem grande, bem escrito. Eu perdoo fulano. Em nome de Jesus, pela força do Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Imaculada, eu perdoo fulano. E aquilo você grita no banheiro, quando está tomando banho, lá no seu escritório, no seu quarto fechado, dentro do carro que ninguém te vê. Mas é importante externalizar, verbalizar. Fala comigo, eu perdoo. Em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, eu perdoo. Pela minha vontade, pela ação do Espírito, eu perdoo. Amém. Então é desta forma que você precisa fazer em casa. Porque agora eu não vou falar pedir para você falar um nome, que às vezes a pessoa está do seu lado, é chato. Então, mas você precisa falar, eu perdoo Carlos por isso, Jesus, eu perdoo. Senhor, eu tomei a decisão, ajuda-me. E outra coisa, essa verbalização não é feita uma única vez. Nós vamos educando a nossa própria vontade para o perdão. Vocês estão entendendo? Então, a primeira coisa, que o tempo está passando, né? Primeira coisa para o processo de cura interior, que eu falei. Verdade e sinceridade. Segunda coisa, perdão. Entender o que é perdoar? É um sentimento? Não. É uma decisão? Sim, é uma decisão nas emoções. Tem que tirar do campo das emoções e trazer para a vontade. É onde eu tenho consciência das coisas, inteligência das coisas. Mesmo que eu deseje não perdoar, eu vou ter a vontade de perdoar, porque desejo é muito diferente de vontade. A vontade, a gente age pela razão, e o desejo a gente age pelas emoções. Então, e o terceiro e último ponto, externalizar o perdão. Verbalizar, nem que seja por escrito. E falar muitas vezes. Gente, a luz que acende assim na gente, às vezes você está fazendo alguma coisa em casa, você lembra daquela palavra que o marido te falou, que a esposa falou. Aquela frase que um filho falou, ou uma filha, ou alguém. Porque a gente só é ferido por quem a gente ama. Se a gente não ama, a gente nem esquenta, logo você esquece. Mas quem a gente ama, aí nós somos facilmente feridos.
Então nós temos que verbalizar: eu perdoo meu filho, eu perdoo meu esposo, Jesus, eu perdoo, Senhor, eu tomei a decisão. Eu, por exemplo, eu vou falar para vocês uma experiência minha. Eu não estou falando que vocês todos precisam fazer, uma experiência minha. Todas as pessoas que eu preciso perdoar, que eu senti que eu fiquei ferida, toda missa, sem exceção, na hora da consagração, quando o padre ergue o cálice, eu coloco no sangue de Jesus, uma por uma daquelas pessoas que eu preciso perdoar. Então eu coloco lá fulano, mesmo que a pessoa não saiba. Mais importante do que você falar para outra pessoa é você falar para você mesmo. Porque nós falamos, vai para o ouvido, do ouvido cai no coração. Então nós precisamos proclamar por causa disso, para entrar nos ouvidos e cair no coração. Eu tenho essa experiência, coloco lá no sangue de Jesus, fulano. Senhor, eu queria esganar essa pessoa, mas eu não posso. A minha vontade me ensina a perdoar. E o perdão, ele não é uma atitude somente minha, ele passa pela minha vontade inteligente. Mas não existe perdão sem oração, porque ele é pela ação do Espírito Santo. É algo sobrenatural que acontece através da minha vontade. Senhor, eu tenho vontade, eu quero perdoar. O Espírito Santo vem e reforça, dá força à sua vontade, dá unção à sua vontade. E o tempo para a gente perdoar? Você vai sair daqui hoje e falar: eu já perdoei fulano. Gente, não é uma mágica, isso é uma imaturidade. O perdão pode demorar algum tempo. E nem significa que aquela pessoa que você perdoou, você tem que viver lá pregado com ela, beijando a cabeça dela, conversando com ela: vem cá meu amigo, te chamar para jantar. Não. Perdão não exige isso. Perdão é você ter o coração livre em relação a esta pessoa, rezar por ela, aquilo não te ofende mais, aquilo não te faz mais sofrer, e você reza e pede as bênçãos de Deus sobre a vida dela. Mas às vezes é uma pessoa que não dá para ter uma convivência próxima. Não precisa ter, mas também não precisa assim: nossa, fulano passou lá, nossa, eu tenho que cortar essa rua de cá. Não. Quem perdoou se encontra, cumprimenta, tudo bem, Deus abençoe, como é que vai? Pronto. E se for ter uma relação de amigos próximos, graças a Deus. Mas eu estou falando que o perdão em si não exige. Ele exige e ele traz para nós uma cura do coração. Agora, as pessoas próximas, parentes, esposo, esposa, filho, o perdão é contínuo, constante e não sei quantas vezes no dia, porque não dá para distanciar. É aqui mesmo, é abraçar, resolver, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, conversa, perdoa, porque não dá para distanciar. Então o discernimento é uma ação do Espírito. O Espírito Santo vai nos ensinando o que fazer e como fazer. Esse é o processo de cura. Vamos ficar em pé agora e vamos verbalizar, para que nós possamos sair daqui fazendo esse exercício, dentro dessas 3 gotas especiais que precisam cair no nosso coração, num processo de perdão, clamando ao Senhor. Vem, Espírito Santo, inclina a sua cabeça, coloca a mão no seu coração e pede ao Espírito Santo, num tom de voz normal, orando, falando com o Senhor. Fala para Ele: Espírito Santo, traz verdade e sinceridade ao meu coração. Conversa com Ele. Às vezes eu fiquei escondendo de mim mesmo. Fiquei escondendo que eu sou curada, que eu não dependo disso, que eu não preciso de nada. Fiquei escondendo que eu estou muito bem resolvida, que eu estou muito bem resolvido. Senhor, traz verdade e sinceridade ao meu coração. Eu fiquei mentindo para os outros. Para que eu me saísse de boa, eu menti, eu exagerei. Eu coloquei o nome das outras pessoas numa situação que não tinha nada a ver. Vai falando, Espírito Santo, traz verdade, traz sinceridade ao meu coração. Vai colocando suas dependências. É verdade, eu dependo muito dessas coisas, eu dependo muito de dinheiro, eu dependo muito desses bens, eu dependo de muita coisa nessa terra. Eu estou reconhecendo agora. Vai pedindo: vem, Espírito Santo, traz verdade, sinceridade. Às vezes você tem esse comportamento de se juntar a outras pessoas para fofocar,
para falar dos outros, para colocar defeitos. Isso é um coração doente, coração que precisa ser curado. Pessoas inseguras, autoestima baixa, controladoras, querem controlar os outros, querem controlar grupos de pessoas, querem controlar o outro para ser tudo do seu jeito. Vem, Espírito Santo, traz verdade e sinceridade ao meu coração. Você precisa perdoar quem? Quem que ainda acende a luz no seu coração, no seu interior, que te traz tristeza? Uma pessoa que às vezes você fala, eu não gosto nem de falar o nome. Quando nós nos comportamos assim, é a luz acendendo de que nós precisamos ser curados e precisamos perdoar. Vem, Espírito Santo, revela quem eu preciso perdoar. Tira do campo das suas emoções, tira do campo emotivo e traz para o campo da vontade, para o campo da razão. Não deixa agir pela emoção, é a vontade, a necessidade, porque perdoar é importante para você mesmo. A outra pode ser que nunca vai saber que te ofendeu. É você quem precisa perdoar. Vai falando com o Senhor, meu Deus, eu preciso mesmo perdoar fulano. E agora, verbaliza, externaliza o perdão. Fala, agora não precisa falar o nome da pessoa alto para não te constranger, mas você fala Jesus, repete comigo, Jesus, eu perdoo, através da minha vontade, pela força do Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria, eu perdoo. Tomei a decisão hoje de perdoar, de não guardar ressentimento, de não guardar mágoa, de sair do desejo e vir para a vontade, para a tua vontade de fazer o bem. Vem, Espírito Santo.